Olá, amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Olá, boa tarde. A noite de uma gente honesta que só quer dormir em paz. A fila do mutirão para negociar dívidas cresce. E passar a madrugada no frio e sem banheiro não é garantia de limpar o nome. O povo reclama, mas não perde a fé. Humilhante, minha filha. Humilhante. Um ser humano tem que passar por isso aqui. Confia na minha vitória. Jesus, é isso aí. Eles jogam a isca e as crianças caem na rede da pedofilia. Uma mãe se passou pela filha e viu como agem os pedófilos. Um bom dia que eu dei para ele, foi respondendo algumas perguntas. Eu desconfiei, vi aquelas mensagens pornográficas. E está preso um rapaz de 19 anos suspeito de abusar de um menino. A mãe da criança se recusou a entregar o suspeito e também foi indiciada. A visão fica embaçada. Tarefas simples se tornam um problema. Culpa da catarata. O TN te mostra a cirurgia que corrige o problema e como operar na rede pública. Seduzidas pelo dinheiro fácil, aumenta o número de mulheres traficantes no estado. Briga de cachorro grande. O poodle foi atacado por um pitbull de uma empresa. Os vizinhos estão revoltados. Esgoto na porta de casa, bueiros entupidos. Bem-vindos a Ipanema, em Viana. O problema é tão grave que até o repórter sentiu na pele, ou melhor, nos pés. Felipe caiu, quebrou o relógio e mais. Doutor, fiz raio-x, queria que o senhor me dissesse aí. Aconteceu alguma coisa grave, teve que me preocupar? Infelizmente, com essa queda, você teve uma fratura no seu dedo do pé. Sem chuva, o bolso do consumidor está cada vez mais seco. O preço das verduras e legumes subiu. Tá mais caro fazer a feira. O TN traz ofertas de emprego e saúde para você. Ó, Sheila tá aqui conversando com o Dr. João, ela tá reclamando que ela tem um carocinho aqui na testa, chama lipoma, já operou e quer saber se tem que tirar tudo. Dr. João vai falar sobre esse assunto, já já. Nós voltamos rapidinho, amigos. Continuem com a gente, até já. Revolta e reclamação na fila do mutirão dos endividados. Apesar do PROCON dizer que senhas são distribuídas e que não é preciso dormir na fila, muita gente reclama, Torino. Agora preste atenção, Dona Elizabeth, de 72 anos, veio de Guarapari para tentar um acordo e mesmo chegando cedo, não conseguiu atendimento. Teve que dormir ao relento, sabiam disso? Ela e centenas de pessoas. Vamos ver? Terceiro dia de mutirão do PROCON e mais uma chance para Dona Maria tentar se livrar de uma dívida que a faz perder o sono desde 1995. Ela nunca conseguiu resolver o problema com a empresa em questão e resolveu tentar se livrar desse tormento com a ajuda do PROCON. Os R$4.000 já viraram um pesadelo para a pensionista que mora na Serra. Só que Dona Maria vai tentar pela segunda vez. Na terça-feira de manhã, ela não conseguiu senha e resolveu dormir na fila para garantir, mesmo com o PROCON dizendo que não era preciso. Cheguei aqui 5 horas da manhã, a fila já estava enorme. Quando eu cheguei naquela árvore ali, já tinha acabado as senhas. Aí eu tive que voltar para minha casa, para voltar hoje para dormir aqui. A fila fez muita gente perder a paciência. Aos 72 anos, Dona Elizabeth veio de Guarapari e ficou mais de 24 horas esperando para garantir uma senha. E não é só ela que diz ter tido dificuldade para ser atendida, não. A fila de pessoas que não conseguiram sequer entrar no ginásio nos primeiros dias era bem grande. Eu acho um descaso do PROCON. Falta de respeito com o ser humano. Isso aqui é humilhante, minha filha. Humilhante. Um ser humano tem que passar por isso aqui. Ainda vão dizer na televisão que não, tá sendo atendida todo mundo. Tá? Mentira, mentira. A diretora do PROCON chega ali e fala assim, não precisa de dormir na fila. 8 horas pode chegar aqui que a gente vai dar senha. Cadê senha? Cadê? Tudo mentira. Não sei que senha que eles arranjam aí. Só para você que está em casa ter uma ideia de como foi a movimentação dessa terceira noite de mutirão, a fila agora, às 10 horas da noite, já é enorme. Desde lá da frente do ginásio, já fez a curva aqui e lá no final da rua estão as últimas pessoas. E a movimentação aqui é intensa, não param de chegar pessoas que estão interessadas em renegociar suas dívidas. Agora, o outro problema apresentado por eles é o seguinte, além da dívida financeira, eles encontram um problema
problema na estrutura, mas dessa vez é a estrutura oferecida para quem está aqui participando do mutirão. Muitas dessas pessoas vieram no primeiro dia, no segundo dia e não conseguiram resolver o problema. Então voltaram para tentar a sorte neste terceiro dia. Agora, para quem passou a noite aqui na fila, a situação ficou complicada, porque nem banheiro químico eles tiveram direito. Se humilhando, pedindo que o rapaz deixe a gente ir no banheiro, porque questão daqui, se depender daqui, todo mundo mija na calça, na roupa. Tem que ir atrás de um carro. Humilhante, isso é humilhante pra gente. Dona Judite é uma das pessoas que passaram muito sufoco na fila do mutirão. Recém-operada, a cuidadora de idosos virou a noite desta terça-feira na fila. Ela usa muletas, tem sérios problemas de saúde e contou com a ajuda das outras pessoas para encarar as horas ao relento. E não foi nada fácil. Muita gente me deu uma força. Vai lá na frente, que a senhora é prioritária. Tô aqui de muleta, ó. Né, a senhora é prioritária. Eu vim umas 2 vezes, eles não me deixaram entrar. Né? Agora passou o dia inteiro e está nessa situação. Passei o dia todinho, vou virar a noite para amanhã eu resolver o meu problema. E não teve escolha. O jeito foi passar aperto para se livrar do problema financeiro. Eles até organizaram uma senha para manter a ordem do lado de fora. Tudo improvisado, feito à mão em uma folha de caderno. Mas pelo menos garantiram um pouco de ordem no meio dessa confusão toda. Agora é esperar para ver como é que vai ser. Só não pode perder a fé, né, dona Judite? Agora só falta o PROCON ajudar a senhora a resolver a dívida e acabou. Jesus, graças a Deus eu confio na minha vitória. Jesus, é isso aí. Eu digo uma coisa, o povo brasileiro não é mal pagador. Os planos que criam para o povo, o sistema financeiro é que ferra a vida do brasileiro e ele se torna um mal pagador. Agora, realmente é humilhante quando as pessoas falam, é você querer pagar e ter que ficar na fila, às vezes com vontade de ir ao banheiro, passando perigo de você estar ali na rua, deitado, podendo ser assaltado. O povo brasileiro é muito bacana, tem que respeitar mesmo. Pois é, Torino, mas mesmo depois, né, de ouvir tudo isso, ouvir esses depoimentos, o discurso do PROCON é o mesmo. Nós ouvimos a diretora de novo. E o que ela fala? Torino? Olha, ela aconselha as pessoas endividadas que não durmam na fila. Como? Garante que não há necessidade. Veja aí. Alguns parceiros compareceram com 2 atendentes, 3 atendentes, enquanto outros compareceram com 11 atendentes, 6 atendentes. Isso permite um número maior ou menor de atendimentos. É exatamente isso que está sendo refletido nas filas. Nos primeiros horários do dia, ou às vezes na primeira hora do dia, as senhas terminam para aqueles parceiros que compareceram com o menor número de atendentes. E realmente a população não está satisfeita com isso. Essa oportunidade de mutirão do fornecedor presente para atender a população rapidamente, realmente é uma oportunidade que acontece poucas vezes, mas existe sempre a possibilidade de fazer novos mutirões nos municípios, mutirão no interior do estado, e isso, é claro, o governo do estado tem todo o interesse em realizar. E também existe a estrutura do PROCON estadual e dos PROCONs municipais, que podem realizar e realizam negociações todos os dias. O PROCON estadual funciona de segunda a sexta, de 9 às 17 horas. O consumidor que não for atendido pode, a partir da próxima segunda-feira, porque nessa semana nós estamos aqui, todos os funcionários estão trabalhando aqui, nos procurar e vai receber o mesmo atendimento. Nós vamos entrar em contato telefônico, nós vamos enviar correspondências e solicitar das empresas que efetivamente não atenderam aqui em razão do número pequeno de senhas, buscar esse atendimento ao consumidor que não conseguiu ser atendido aqui no mutirão. É necessário dormir na fila para conseguir o atendimento ou não? Veja, nós não podemos recomendar e não recomendaremos que a pessoa exponha sua integridade física dormindo numa fila, dormindo ao relento. Não existe essa perda de oportunidade, os PROCONs atendem diariamente de segunda a sexta-feira. A unidade Face a Face atende até mesmo no sábado em Cariacica e tem feito atendimento essa semana. Denise Isaíta, né, o nome dela, diretora do PROCON. Então significa que não precisa realmente dormir na fila. Caso você não seja atendido agora, pode procurar o PROCON. Não é? Sim, pode procurar o PROCON, Torino, mas nesse caso, já que tem um mutirão, o mínimo que essas pessoas, né, precisam é realmente de serem respeitadas, como elas disseram lá no início da matéria. Não tem condições de você pedir uma pessoa não dormir na fila, já que ela não consegue nem dormir em casa porque ela tem dívida. Tem dívida, é verdade. Né? Não tem condições. Então, assim, que fosse feita uma triagem,
que fosse registrado o nome dessas pessoas que não conseguiram a senha, para que depois elas fossem contactadas para tentar resolver esse problema. Muito legal. Mas aí ela já deixou claro que as pessoas também podem procurar o PROCON municipal, o PROCON estadual. Depois do mutirão. Depois do mutirão. Não significa que acabou o mutirão, não Perdido, tem mais não tem como negociar. Exatamente. Não, tem, então, sim. vai no PROCON municipal estadual que eles vão marcar essa reunião com a empresa. Perfeito. O número é alto. 7 em cada 10 crianças e adolescentes conectados no Brasil têm perfil próprio nas redes sociais, principalmente no Facebook. Olha, o risco é alto também. É que os pedófilos de plantão se aproveitam da facilidade de acesso para atacar. É como se fosse uma pescaria. O pedófilo joga a isca e, se a criança ou adolescente cair na armadilha, pode ser fisgado por um criminoso. No caso dessa família, isso quase aconteceu. Quase graças à mãe da jovem de 11 anos. Eu estava jogando aqui na sala, aí primeira oportunidade chegou uma mensagem no tablet dela. Aí eu parei de jogar e fui olhar quem era que estava falando com ela. Aí foi um bom dia que eu dei para ele, como fosse ela. Aí nisso que bom dia já foi respondendo algumas perguntas. Eu desconfiei, vi aquelas mensagens pornográficas. O pai ainda diz que o pedófilo foi direto ao assunto, usando linguagem obscena. Quando eu fui ver, ele começou a falar esse tipo de coisa, achando ainda que era ela que mexia no Face dela ainda. Eu perdi a cabeça no momento, já estava pegando os prints já das conversas já postei na rede já social, para todo mundo ver, para os amigos dele ver mesmo, na própria linha do tempo dele mesmo, e levei até as autoridades mais competentes. E em fevereiro desse ano, outro caso chamou a atenção. Wesley Michel Costa Paiva, de 21 anos, foi preso por aliciar um menor de 13, também na internet. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil revela que 70% das crianças têm seu próprio perfil na rede social. Isso mostra como elas ficam vulneráveis caso não tenham a vigilância dos pais. Essa fiscalização deve ser diária. Nós recomendamos também que as crianças ou adolescentes não tenham acesso a computadores em locais fechados. Por exemplo, os quartos das crianças e dos adolescentes. Nós não recomendamos que sejam mantidos computadores com acesso à internet. Para nós, esses computadores devem ficar em locais, pelo menos da residência, em que haja acesso de outras pessoas maiores de idade, a fim de se evitar que essas crianças sejam aliciadas por estupradores ou por pessoas de índole duvidosa durante a utilização do computador. Por isso, os pais devem ficar muito atentos para que um predador virtual não faça vítimas reais. Esses caras acham que fazer isso pela rede social, acho que não vai ser pego, porque é mais fácil ainda. Né? A pessoa sabendo como lidar com o meio de comunicação informática, assim, fica bem mais prático da pessoa pegar essas coisas e levar para a polícia mais próxima e denunciar isso daí. Faça um alerta para as mães, pais que vigiam seus filhos, porque é uma coisa ruim. Aí, pessoal, se fosse ela, tivesse falado isso, fosse ela, ia ficar traumática por causa dessas mensagens. Pois é, e o levantamento do Comitê Gestor da Internet também mostra que de cada 100 crianças e adolescentes de 11 a 16 anos, 23 já tiveram contato virtual com alguém que não conhecia pessoalmente. E desse total, 6 tiveram um encontro pessoal. Mais uma vez, a atenção dos pais ou responsáveis deve ser cada vez maior. Com certeza, e um suspeito de abusar de uma criança de 7 anos foi detido no norte do estado. Paulo dos Santos, de 19 anos, foi preso em Sooretama. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o abuso aconteceu numa propriedade rural. O caso foi denunciado por populares. Na delegacia, a mãe se recusou a falar o nome do acusado e também foi indiciada. Ela já havia perdido a guarda do filho em outra ocasião, viu? A criança está no hospital e sob responsabilidade do Conselho Tutelar. O acusado foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha, e lá vai ter as consequências devidas para ele. Foi briga de cachorro grande, uou! Mas envolveu um cãozinho da raça Poodle. Ele foi atacado por um pitbull, George. Pois é, Torino, um animal maior teria escapado pelo portão aberto de uma empresa.
Iron tem 6 anos e é carente como um bebê. Basta chegar perto dele que o poodle já vem todo dengoso, querendo e dando carinho. E ele é assim com todo mundo, manso, calminho. Ontem ele sobreviveu bravamente ao ataque de um pitbull. O pelo ainda está sujo de sangue porque ele não deixa ninguém encostar para limpar. O máximo que a dona conseguiu fazer foi um curativo na patinha. O cãozinho acabou fugindo de casa ontem de manhã e foi atacado por um dos cachorros que ficam nesta marmoraria, na Avenida Sérgio Cardoso, em Guaranhuns, em Vila Velha. Segundo moradores, os funcionários da marmoraria chegaram aqui antes das 7h30 da manhã e abriram o portão de ferro. Nesse momento, os 2 pitbulls que ficam lá dentro sem corrente acabaram saindo e atravessaram a rua. Lá do outro lado passava um ciclista que acabou sendo atacado pelos animais, mas ele conseguiu fugir. Um dos pitbulls voltou para o estabelecimento. O outro continuou solto aqui na rua. Momento em que o cãozinho Iron passava pela rua e acabou sendo atacado por ele. O pitbull só soltou o poodle quando uma pessoa que passava por aqui pegou um pedaço de pau e amedrontou o pitbull. Ali não é lugar de pitbull. E outra coisa, se abrir o portão, o pitbull dela fugiu, a obrigação dela é fazer o quê? Primeiro fechar o portão para depois soltar o pitbull. Mas não. Soltou o pitbull para depois fechar o portão? A dona do Iron chegou a acreditar que o cãozinho tivesse morrido de tão machucado que ele ficou. Desmaiado. Não podia nem ficar em pé. Todo mole. A senhora achou que ele tinha morrido? Morrido. Dona Ana chegou a procurar os responsáveis pelos pitbulls, mas, segundo ela, nada foi feito. A dona do cachorro, ela mandou procurar meus direitos. É por isso que eu estou procurando meus direitos. Ela não quis nem ver como é que foi o cachorro da senhora? Nada. Não quis nem ver meu cachorro. A preocupação da moradora é com a segurança de todo mundo, já que a avenida é movimentada durante o dia e os animais ficam soltos no quintal da empresa. Iron se recupera em casa e recebe muito amor para que ele esqueça o que passou. Para os vizinhos da marmoraria, passar pela frente da empresa virou um risco. Não teria sido a primeira vez que os animais avançaram em pedestres. Na frente do local fica um ponto de ônibus. Tem um perigo enorme porque fica muita população pegando um ponto de ônibus ali. Tem crianças, idosos, pegar ônibus todos os dias, pela manhã, em pitbull solto, um portão aberto. Agora eu te falo, a culpa é do pitbull? A culpa é do poodle? Não, a culpa é do dono. Olha, o dono do pitbull disse que o poodle chegou perto do portão, por isso foi atacado. Uau, uau! Disse também que o cachorro dela ficou ferido pelo poodle e o sobrinho foi mordido pelo poodle e ao tentar apartar a briga dos cachorros. Pois é, explicou que pagou R$40 em remédios e que o dono do poodle exigiu uma indenização de R$300 e ela não concorda em pagar esse valor, mas está aberta a negociações. Legal. Para encerrar, afirmou que tem testemunhas que viram o cão do vizinho dentro do quintal dela poucas horas depois do ataque. Ô Torino, você cozinha, faz... Cozinho, sou muito amigo do pessoal das gôndolas de supermercado, conheço um monte de supermercado, eu acho um barato ficar andando no supermercado. Lá. Era um barato, agora tornou-se caro você passear em supermercado, que tá difícil, hein? Pois é, os reflexos da falta d'água no preço das verduras e legumes. Puxa Como vida. você disse, está mais caro fazer a feira. Tomate, chuchu e as folhas são alguns que tiveram aumento no preço. Com a falta d'água vem a lei de mercado. A produção nas lavouras diminui, o valor do quilo aumenta e, nesse caso, a qualidade do produto, George e amigos, cai. Uma olhada rápida nas plaquinhas e, opa, tem preço diferente aí. Aquele que na família é o responsável pelas compras do mês sabe que alguns alimentos estão mais caros. O principal deles é o tomate. Hoje o preço está R$ 3,99 neste supermercado em Vitória. Na semana passada, o valor médio era de R$ 1,98 o quilo. E o consumidor percebeu também que a qualidade do alimento mudou. A qualidade está bem pior. E se subir mais, você acha que vai ficar complicado para o orçamento? Se subir mais, você não pode comprar, você tem que partir para outras coisas, outras alternativas. O problema aqui é que ele está assim, ou muito amarelo, o mais firme está amarelo quando ele está maduro, ele está muito mole, né? O motivo dessa alta nos preços é a seca dos rios. Os alimentos precisam de água enquanto estão crescendo. E como as fontes estão mais secas, a água não chega com tanta intensidade nas plantações. O básico foi a produtividade, que baixou nas lavouras, devido à irrigação mais insuficiente. Isso aí faz com que a oferta diminua e o preço já vai aumentando no atacado e daqui a pouco
já vai ser repassado para os consumidores nos supermercados. O preço do chuchu também subiu. Saiu da casa dos 80 centavos e pulou para R$ 1,49. O repolho está no mesmo barco, chegou a R$ 1,99. Esses dois alimentos fazem parte de uma categoria que sofre bastante com a mudança do tempo. Os temperos, né, a cebolinha, a salsa, coentro, isso aí sofre muito porque depende de muita água para irrigar a horta, né? E com essa seca severa aí, a tendência agora para o mês de novembro, se a chuva não aparecer aí, vai complicar a situação desses produtos. Então o consumidor tem que ficar atento, né? Essa falta de água nas plantações hoje, infelizmente, pode ficar pior com a chegada do verão. Daqui 2 meses começa a estação mais quente do ano. Resta saber se vai ser um período de seca, com as produções comprometidas, ou se o clima vai contribuir com as chuvas, para os alimentos poderem crescer e chegar aos supermercados com um preço em conta. Enquanto isso, o consumidor compra menos aqui, substitui ali. Se você no supermercado hoje, você tem que levar tudo de cada coisa um pouquinho. Se tiver mais caro, você vai tirando, porque não dá no seu orçamento, né? Tem que controlar. Tem que controlar, porque senão ó, vai embora. A dica principal é essa, pesquisar nos supermercados, da redondeza do bairro e alterar os produtos que estão em oferta para poder encaixar no orçamento. Ficar de olho nas plaquinhas nessas horas faz a diferença na hora de abrir a carteira. E assim, com um pouco de esperança, não demora muito para chover e tudo volta ao normal. O que está faltando é uma chuvinha boa, né, para molhar as plantações, né? A gente tem que orar e pedir a Deus, né? Porque só o Senhor que pode, né, reverter esse quadro aí. Quem somos homens para fazer, né? Então só Deus. Boa. Pois é, chover a gente não pode fazer não, mas a gente pode fazer a nossa parte, né, Torino? Qual é? Economizar água. Perfeito. Aquela escovadinha de dente, tem que... Molhou ali a pastinha, desligou, escovou os dentinhos, depois você liga, fazer aquele processo todinho, exatamente, né? Vamos lá. E a gente começa hoje com boas oportunidades de trabalho temporário em hotéis no verão. O Bristol de Guarapari tem chances para camareira, copeira, recepcionista e mensageiro. E na região serrana, um hotel tem chances para segurança, monitores, recreadores, recepcionista, garçom e mensageiro. Mande o seu currículo para o e-mail faleconosco@hotelfazendachinapark.com.br. Nosso repórter super bacana, gigante Felipe Chicarino, vocês conhecem? Está sempre mostrando aqui pra gente os problemas que os moradores de vários bairros enfrentam. Olha, mas você vai ver uma coisa agora, que hoje cedo, ele e o Bruno Passos foram para Ipanema, em Viana, e por lá encontraram esgoto na rua, bueiros abertos. E por ironia do destino, Torino, não é que o próprio Felipe caiu numa dessas armadilhas, realmente sentiu na pele, ou melhor, no pé, o que os moradores passam. Quero ver. Imagina você morar numa casa onde bem em frente brota um esgoto. Pois é, seja bem-vindo ao mundo do Devair. Fui falar com o rapaz que está mexendo na obra, que descia o muro, ele falou assim, não, só podemos interligar depois que fazer a galeria. Eu falei, mas quando vai ser essa galeria? Ele falou, a galeria pode sair daqui 1 ano, 2 anos, quer dizer que não vamos ficar 2 anos esperando esse esgoto na cara da gente? E a realidade da Alzira? O esgoto acumula bem em frente ao trabalho dela, uma distribuidora de produtos para padaria. É muita sujeira, muita nojeira mesmo, né? Eu acho que a prefeitura tem que tomar uma providência, mesmo que eu não sou do bairro aqui, né? Mas, poxa, aqui é uma empresa. Estamos em Ipanema, Viana, onde tem esgoto vazando por tudo quanto é lado. Em frente à casa da Lúcia, de vez em quando aparece uma cachoeira. Cachoeira de quê, Lúcia? De esgoto e fede. Eu tinha medo de cair ali e quebrar mais outra perna, né? Ipanema também sofre com bueiros entupidos e abertos. Tá difícil chover, viu? Mas quando chove, é um Deus nos acuda. Olha até onde foi a água depois do último dilúvio. A situação é essa, né? De perder a minha mercadoria e o prefeito, né? Tem que olhar isso para nós, que os buracos da rua está aberto e está entupido, né? O buraco ou a cratera, como vocês preferirem, já está perto de completar seu 1º aniversário, bem próximo de assoprar as velhinhas. E aí, dona Carli, quem vai trazer o bolo? O prefeito de Viana. Vai fazer 1 ano já esse buraco aberto. Passa criança de escola, da igreja, pula tudo aí por cima e ninguém faz nada.
Parece até brincadeira ou coisa combinada. Antes fosse mesmo, viu? Logo depois de gravar com a dona Carli, eu fui a vítima do próprio bueiro. Meu tênis ficou lá no fundo do buraco. Meu relógio quebrou. O dedo, eu não sei. Só o médico dirá. Parece até brincadeira, mas um momento de distração, eu dei as costas. Quando eu fui voltar, eu mesmo caí no buraco. Só quem convive com os problemas corre o risco de se tornar vítima deles. Será que se o bueiro ficasse em frente à casa de um agente público, ele iria estar sem tampa? Agentes públicos, queria avisar uma coisa, o pessoal que trabalha em prefeitura, não adianta ficar rindo e dando graças a Deus que agora Felipe não vai voltar. Ele vai voltar sim, com o dedo quebrado, com a perna quebrada. Se ele não for, vai eu, vai George, mas nós temos que mostrar o que o povo passa. Viu? A gente ficou preocupado com o Felipe sim. Ele foi para o hospital, vou dizer agora, e vamos saber como está o pé. O que houve? E aí, Felipe? Fala pra gente. Doutor, fiz raio-x, queria que o senhor me dissesse aí. Aconteceu alguma coisa grave, teve que me preocupar? Olha, uma coisa grave não aconteceu não, mas infelizmente com essa queda, você teve uma fratura no seu dedo do pé. Você teve uma fratura, que a gente fala na falange distal do hálux, que seria, você quebrou a ponta do seu dedão. E agora? O que eu faço? Agora você vai ter A primeira coisa é ficar longe de bueiro, né? Vai ter que tomar mais cuidado, né, com as calçadas aqui do município, mas você vai ter que fazer um repouso aí de 3 a 6 semanas, até ter a consolidação óssea. Aí, tá vendo? Eu fui uma vez só no bairro e já aconteceu isso comigo. Imagina quem convive lá com esse bueiro todo dia. Tem jeito não. Quebrou. Pois é, não foi grave fisicamente, não. mas vai ficar afastado, mas a nossa chefe falou agora, a Janine falou, que ele disse que não vai ficar esse tempo todo não, tá com muita saudade já. Ah, que delícia. Felipe Chigarino, o povo te ama e nós também, viu? Bom, pessoal, a Cesan disse que não tem rede de esgoto nessa rua e também não há previsão de implantar, viu? Por enquanto, busca recursos e recomenda aos moradores que utilizem fossas sanitárias. Difícil, né, pessoal? Isso é difícil. Olha, agora sobre os bueiros abertos. A Prefeitura de Viana disse que repõe constantemente as tampas por causa do vandalismo. Mas nesse caso, os moradores disseram que o buraco está aberto há 1 ano. 365 dias. Exatamente, Torino. E quem encontrar outros bueiros abertos pode ligar para o número 0800 70 70 001. 0800 70 70 001. Ligue mesmo. Por dinheiro ou por amor, mulheres se envolvem cada vez mais no tráfico de drogas. Só que a busca pela riqueza ou o apoio ao companheiro traficante muitas vezes acabam na cadeia. Marília Vicente Darby, presa no dia 1º de outubro em Vila Velha com pasta à base de cocaína. Priscila Carla de Jesus Nascimento, presa no dia 6 de agosto na Serra com crack, munições e dinheiro do tráfico escondidos no exaustor do fogão. Juliana Chagas Matias, outra presa por guardar entorpecentes em casa. Essas mulheres estão na lista das 44 que foram pegas em flagrante neste ano pelos policiais civis da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. 2015 ainda não acabou e a estatística já supera em quase 30% o número total do ano passado. A gente percebe que tem aumentado, mas eu tenho certeza que com essas prisões a gente vai conseguir reduzir esse número. A rodoviária de Vitória é um ponto de entrada e de saída dos capixabas, dos turistas e das drogas. No dia 14 de agosto, a Polícia Civil recebeu uma informação sobre 2 jovens de 22 e 23 anos vindo de São Paulo. Elas foram abordadas na chegada à capital e com elas estavam mais de 30 quilos de maconha. As 2 são mães, foram seduzidas pelo dinheiro fácil e agora estão na cadeia, longe dos filhos e da família. Entre um homem e uma mulher, a suspeita de tráfico acaba recaindo sobre o homem. Mas os policiais já perceberam que esse cenário mudou. Cada vez mais, elas se lançam no mundo das drogas. Enquanto umas querem ganhar dinheiro fácil com o transporte, outras dão continuidade ao tráfico depois que o marido é preso. Na maioria das vezes, a própria delegacia prende o companheiro e ela assume essa posição de gerente do tráfico na região. Então,
tem uma influência bem grande a questão do companheiro também ser traficante. Até menores de idade entram no mundo do tráfico. Neste ano, 6 já foram apreendidas pela Detém. O delegado avaliou que não existe um perfil. Elas são de todas as classes sociais e de idade variada. Mas o destino delas, depois que entram nesse mundo, é sempre o mesmo. Ou é o presídio ou é o cemitério, não tem outra saída, né? Porque, infelizmente, a droga expandiu de uma forma e o fim é presídio ou cemitério. E atenção, pais, a participação das mulheres no tráfico começa cada vez mais cedo, viu? 2 irmãs de 12 e 15 anos foram flagradas transportando pedras de crack em Vila Velha. Todas as informações sobre este caso, inclusive o motivo alegado por elas, que é surpreendente, você vai ver no Ronda Geral de hoje com a Débora Moraes. É daqui a pouquinho. A catarata é responsável por metade dos casos de cegueira. Mas a boa notícia é que com uma simples cirurgia o paciente volta a enxergar, assim como eu. E o procedimento é feito pelo SUS. Que bom! De repente, a visão começa a ficar turva e as coisas mais simples da vida se tornam um problema. Eu tinha dificuldade para atravessar uma rua, para andar à noite, para passar pelas pessoas, não conhecia. Dona Deusa descobriu que estava com catarata há 3 anos e há 4 meses operou o olho direito. A sensação de voltar a enxergar, só ela e quem já passou por isso podem contar. Só de eu ver as coisas, né? Nitidamente, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, que felicidade, eu voltar a enxergar. A catarata torna opaco cristalino, que é uma lente natural dos olhos. A camada escura impede a passagem de luz e, como consequência, a dificuldade da formação de imagens no fundo do olho. Há quem nasça com a doença e quem a adquira com a idade. Esse paciente, ele começa a perceber uma baixa de visão progressiva, né? Aquelas atividades que ele fazia com facilidade, ele começa a ter dificuldade para enxergar, ver mais embaçado, com menos nitidez, então diminuição da visão de cor, né? As cores ficam menos nítidas. A catarata é responsável pela cegueira de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Só aqui no Brasil estima-se que cerca de 350 mil pessoas tenham perdido a visão por causa da doença. A boa notícia é que esse tipo de cegueira é reversível através de uma cirurgia de duração e recuperação extremamente rápidos. De 10 a 20 minutos. Esse é o tempo necessário para a realização da cirurgia. Após aplicada a anestesia local, o médico faz uma incisão bem pequena. Com uma espécie de caneta, ele quebra a catarata e toda a parte opaca é sugada. Em seguida, é colocada uma lente no local. E pronto. A maioria dos pacientes, com 2 a 3 dias após a cirurgia, já começam a enxergar perfeitamente. Tá? No prazo de 1 semana, é necessário um repouso, um certo cuidado, o uso de medicação, né, que são colírios. E esses colírios a gente estende até mais ou menos 1 mês no pós-operatório, que é o período de maior cuidado. A cirurgia é oferecida pelo SUS. Só neste hospital de Vila Velha, referência no procedimento, 600 pessoas são operadas por mês. O candidato deve passar pelo especialista na unidade de saúde. A fila de espera é grande e o tempo também, de 6 a 8 meses. Mas Dona Deusa garante que vale a pena aguardar. Desde o primeiro olho que eu operei, eu já fiquei livre do óculos, né? Então agora, melhor ainda, não vou precisar, graças a Deus. Que bom, né? Pois é, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um posto de saúde e conseguir uma consulta com um oftalmologista. A gente sabe que isso não é fácil, mas não é impossível. É esse médico que vai encaminhar o paciente para um especialista na cirurgia de catarata, viu? E esses pacientes são encaminhados para os hospitais que fazem o procedimento na Grande Vitória. São o Evangélico, Santa Casa e Hospital das Clínicas. Hora do nosso bombadaço WhatsApp. É isso aí. Ou não é? Olha só, a gente valoriza muito a participação de vocês, viu? Muito obrigado pelas centenas de mensagens que chegam todos os dias. E agora nós vamos mostrar o vídeo de uma moradora que reclama do desperdício de água e da falta de respeito dos vizinhos. A
reclamação chegou através do WhatsApp do TN. A Renata, agenciada de Jacaraípe, fez questão de enviar o vídeo, que mostra a água da piscina do vizinho sendo despejada no meio da rua. Ele está aí soltando a água da piscina dele, uma água que pode ser tratada. Numa crise dessa hídrica, o cara fazendo uma barbárie dessa. Além do desperdício da água, que poderia ser reaproveitada, a Renata acha que é uma falta de respeito essa bagunça toda na porta das casas. E acredita que já está até danificando a rua. A porta da casa dos outros, como é que fica, dos vizinhos. Isso porque a prefeitura veio aqui mais cedo, quando ele estava soltando durante o dia, e notificou ele. Aí ele foi, travou a água, não deixou a água sair. Isso aqui fica mais ou menos umas 6 horas. Saindo água assim direto. Quando chega perto do muro da casa, é possível ver de onde a água escoa. A Renata contou que isso acontece toda sexta-feira. Pois é, nós... como é que é? Qual o telefone? 99860-3355. É o telefone para você caguetar quem faz cracas por aí. Confirmamos com a equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente da Serra que o dono da piscina foi notificado ontem, Jorge. E um projeto de lei está sendo elaborado e prevê multa para quem desperdiçar água. Boa. A população pode contribuir denunciando pelo telefone 0800 28 39 780. Legal. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro. Veja os destaques do Jornal A Tribuna. Moradores reagem, denunciam e põem 1000 bandidos na cadeia. Aqui na foto principal, empresas vão contratar 4.133 para trabalhar por 3 meses. Líder comunitária é assassinada com 4 tiros dentro de carro. Mais de 2.300 consumidores perdem casa, carro e moto por atraso de prestação. Impeachment faz parte das regras do jogo, diz presidente do STF. MEC tira 20 dúvidas para candidato não se dar mal no Enem. E leia também nesta quarta-feira em A Tribuna. No AT2, Paula Fernandes diz: depressão foi a melhor coisa da minha vida. Fogão vacila e atrasa a volta à elite. E no Classe Fácil, o cupom para concorrer a apartamento. Pergunta para você. Você sabe o que é um lipoma? Pois é, agora é hora de ganhar mais saúde com a ajuda do nosso amigo Dr. João. Boa. Ó, a Sheila tem um carocinho aqui no rosto, né, Sheila? E ela já fez várias cirurgias, ele era maior, né? Isso, tamanho do limão. Pois é. E aí você quer saber o que do Dr. João? Como é que eu faço para eu poder estar fazendo essa cirurgia com ele, né? E dói, incomoda? Não. O que mais dói. incomoda é as pessoas ficar perguntando, entendeu? Me incomoda muito. Por que dá isso, doutor João? Sheila, apesar de eu não ser cirurgião, eu vou lhe adiantar logo, eu vou te orientar o que você vai fazer. Isso chama-se lipoma. Lipo é gordura, oma é uma massinha de gordura que você tem aí e que pode estar em qualquer região do organismo. Via de regra, o lipoma não dá sintoma, mas no seu caso, como é pertinho do olho, ele pode estar comprometendo o seu raio de visão. Isso. Então convém você tirar esse lipoma. Isso não é classificado como doença, isso é apenas uma alteração anatômica, uma massa de gordura que você tirou, você se livra disso aí. Recomendo você ir no clínico de algum postinho perto da sua casa, algum médico que você conheça, pegar um encaminhamento para o cirurgião plástico. O cirurgião plástico faz uma cirurgia nisso daí, tira isso aí e fica só um risquinhozinho, isso volta completamente ao normal. Eu não recomendo você ficar com esse lipoma, por quê? Se esse lipoma fosse no bracinho, fosse nas costas, fosse na barriga, que são lugares muito frequentes de dar o lipoma, não iria te incomodar. Mas repita, esse lipoma está numa região que já está começando a atrapalhar seu ângulo de visão. Então seria recomendável você fazer isso, operar e ficar boa. Tá bom, Sheila? Ótimo. Tá? Obrigado, querida. Um beijo, obrigado. Então não tem perigo nenhum, né?
né? A pessoa Não, tem um tem lipoma, perigo. tem que ir no cirurgião para tirar esse lipoma. Você já tirou o seu, Eu Tânia? tirei um lipoma que eu tinha aqui na região. Ela falou que o dela parecia um limão, o meu parecia uma melancia. Isso você parou de comer. Mas eu tirei, graças a Deus. A seguir, ameaça de bomba em uma agência bancária. Meu Deus, as informações já, agora 12h40. Ameaça de bomba em uma agência do Cicobi, em São Roque do Canaã, na região noroeste do estado. Policiais isolaram o local logo cedo para analisar o suposto explosivo encontrado em uma mochila. O esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais foi chamado. Após análise, identificou que o objeto era um bloqueador de frequência eletrônica usado para bloquear sinal de alarme. Nenhuma área da agência sofreu danos e ninguém ficou ferido. E a gente tem mais ofertas de emprego para vocês. Oba. Uma empresa de seleção procura analista de qualidade de alimentos, atendente com deficiência, supervisor de vendas externas, supervisora comercial, técnico em telecomunicações para Aracruz e vendedor para São Mateus e também para Timbuí. Boa. Quem quiser se candidatar pode entrar no site para ter mais informações. centerrh.com.br e a gente tá com pressa. Vamos falar com a Débora. Tudo bem, Débora Moraes? Você tá legal? Nossa, Honda tá bombando agora, hein, pra começar. É mesmo? Então desce Tô aí a cara pra do gente. Honda, Desce bem os telespectadores verem o seu vestidinho ou sua calça jeans. A cor do Honda, ó. Vestidinho rosa de Pra gente fazer a florzinha. nossa Vamos lá. aqui. Vai com você que nós ficamos por aqui até amanhã, meio-dia. Tchau, pessoal.